Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Árvore da Vida. Eu sei porque você está aqui para ver o fim do Francisco Espíndola, o pastor Zeco de garagem, que foi martelado pelo martelo das heresias contra os hereges, Lucas Lancaster. Pois bem, seja bem-vindo. Eu vou aqui responder aos comentários dele e também a alguns comentários que eu achei interessantes na internet, no vídeo dele, no meu e tal, como por exemplo, pega eles, Nossa Senhora! Então é o seguinte, eu vou responder, eu quero dizer que acredito que o fato dele ter visto o vídeo foi de Deus, para que outras pessoas pudessem ver a pregação da palavra de Deus, foi usado por Deus sem saber, não preciso dizer mais nada, né? Era um vídeo que alguém comentou lá no canal dele, nem a mãe dele viu, e com a razão, nem eu. Não sabia nem que o vídeo estava lá postado ainda, que a gente faz os cultos no domingo, grava e depois a gente envia os vídeos por dois motivos. Um, backup, e dois, se alguém estiver buscando a palavra de Deus e se deparar com o nosso vídeo, vai ter esse recurso. Inclusive, nós temos no nosso canal aí várias mensagens de diversos livros da Bíblia, estudos sobre Juízes, sobre Apocalipse, sobre Romanos, Marcos, diversos livros inteiros sendo discutidos. Agora estamos estudando Malaquias, muito interessante, tá? Aconselho a quem quiser aprofundar em qualquer um desses assuntos, assim o faça. Respondendo, eu queria dizer o seguinte, eu não fiquei particularmente incomodado, porque o vídeo não discutiu absolutamente nada. Todo o vídeo é uma forma de dizer, tá vendo? Esse aí é um exemplo dos pastores, é um pastor ignorante, um pastor que não conhece, um pastor semi-analfabeto, e esse é o que tem por aí e tal. Isso não me ofende. Quando ele fala assim, por exemplo, esse tipo de pastor é o tipo de pastor que, ao longo da história, dos 40 anos, tem trazido os católicos e tal, ele tem razão nisso. Eu não tenho a pretensão de trazer nada de novo. Tá? Inclusive, se você olhar na definição do nosso canal no YouTube, você vai ver, a nossa igreja não pretende ser nova, a nossa igreja pretende ser exatamente como eram as igrejas batistas antigamente, e que remonta até o tempo de Jesus Cristo. Você sabia disso? Uma breve análise aqui. As igrejas batistas não são protestantes, porque jamais assinaram carta de protesto, jamais vieram de qualquer meio protestante. Existe um pequeno grupo de igrejas batistas que se consideram reformadores, mas eles se tornaram depois. Os batistas são independentes e são paralelos, uma corrente do cristianismo paralelo ao catolicismo. Que mentira! Está inventando isso? Você pode descobrir, sabe onde? No site do Vaticano. Entra no site do Vaticano, coloca lá em pesquisar e bota lá Ana Batista, escreve em inglês, Ana Baptist, e você vai ver que tem a história lá dos anabatistas, que são chamados de hereges, um monte de coisa. Eu tenho no canal um vídeo chamado Por que Somos Batistas. Procura aí, você vai achar, e ali eu menciono um pouco da história e digo o que vou fazer agora nesse vídeo. Eu falo sobre as igrejas batistas, sobre quem eram os novacianos, donacianos, o que eles defendiam, o que eles defendiam de certo e de errado, por que eles eram chamados de anabatistas, aonde estão esses escritos, quais eram os escritos dele, por que eles não participaram do concílio de Nicéia, que foi convocado por Constantino, tudo lá. Você pode aprender que os batistas não são, nunca foram e jamais serão protestantes. Nós não protestamos contra a Igreja Católica. Pega eles, Nossa Senhora! Eu não protesto contra nada disso. A primeira acusação que eu vou defender aqui é sobre eu acusar os padres de macumbeiros e espíritas. Eu não falei isso. O que eu disse, então isso o Lucas Lancaster criou um espantalho sobre mim, um ignorante que representa uma massa e que fala tal e tal coisa. Esse espantalho não condiz com o que foi dito no vídeo e bateu no espantalho. Tá tudo certo, é isso aí. Ele falou pro público dele, que são vocês que estão aqui, e tá tudo bem. Perfeito. Eu não falei isso. O que eu disse de fato? Eu disse que dentro dos escritos dos pais da igreja você encontra justificativa para todo tipo de coisa, inclusive espiritismo e macumba. Que é isso? Não tem isso não? Tem. Por exemplo, Orígenes em De Principiis vai dizer que a alma do indivíduo pré-existe ao seu corpo e que Deus então o conecta no seu corpo ali quando vem ao mundo. Você sabia que no espiritismo isso é muito comum? Você já ouviu alguém dizendo assim, por exemplo, meu filho me escolheu para vir ao mundo. Por quê? Porque no espiritismo acredita-se que a alma pré-existe ao corpo. Pois é. Alguns dos pais da igreja chegam a dizer a respeito de Elias, há um debate dos pais da igreja de João Batista ser Elias, literal,
há esse debate entre os pais da igreja. Então são coisas que você consegue, ou seja, uma espécie de reencarnação. Agora, o espiritismo, Allan Kardec, não existia. Mas o conceito já existia. Muito bem. Uma outra coisa que eu falo é sobre macumba. Gente, quando eu falo macumba, o que eu quero dizer? Alguém que pratica rituais de invocação de espíritos, de invocação de mortos para conseguir alguma coisa. Tá? A Bíblia proíbe contato com os mortos de forma literal, é proibido. E não só proíbe, como diz que não há como essa relação, quem morreu, se contactar com os vivos. E não somente isso, no exemplo que tem isso na Bíblia, alguém invoca os espíritos, o texto diz que são espíritos vindos do sol de baixo, são demônios que aparecem. Perfeito. Então quem morreu não pode aparecer. Então o que eu defino? Minha definição de macumba que eu quero dizer: gente que pratica rituais para poder invocar alguma coisa e conquistar outra coisa. Eu vou te dar um exemplo disso que acontece hoje. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás, muitos anos atrás, que ela era macumbeira mesmo. E ela fazia uns negócios assim, botava uns nozinhos, umas linhas, botava num canto, na casa dos outros, ou em casa, ou outra coisa assim. Fazia um nozinho e botava num canto lá. Não sei pra quê, qual o objetivo, mas ela fazia isso. Essa pessoa fazia isso. A fim de conseguir alguma coisa. Muitas vezes esse nozinho ficava no canto por tempo determinado, depois ela tirava. Pois bem, isso acontece na Igreja Católica? Óbvio. Você que está aí, você não faz a sua novena, você não pega lá a sua flor, ou sei lá o que, coloca dentro de algum lugar da Bíblia, deixa lá um tempo, e depois de um outro tempo, para conseguir conquistar coisas, para poder fazer as coisas, você faz isso. Pega eles, Nossa Senhora! Ah, mas isso tem na igreja protestante? Tem muita gente que bota copo d'água atrás de porta, em cima de televisão. Agora não mais, porque as televisões são tudo finas, né? Antigamente tinha, botar em cima da televisão. O que é isso? Eu chamo de macumba gospel. E tem macumba católica. Quando a pessoa faz a novena, ela está fazendo algo, ou quando a pessoa rezar um terço, ou rezar, sei lá o que, a São Judas Tadeu, ou sei lá, a própria Pedro, por exemplo, fazer alguma coisa, pedindo alguma causa, ele está fazendo uma invocação a um morto, alguém que morreu. Tá? Ah, mas ele está vivo no céu. Beleza, a Bíblia proíbe, mas você está fazendo. Então, na minha concepção, isso é bem comum, não tem diferença nenhuma. Há alguns casos envolve sacrifício animal, na macumba, né? Na quimbanda, sacrifício animal. E no caso dos católicos, envolve sacrifício humano de si mesmo. Ou você não conhece, ou nunca ouviu falar de pessoas que se castigam, né? Que se chicoteiam nas costas, católicos que colocam aquele negócio na virilha para sentir dor. Isso é muito comum. Eu conheço católicos que fazem isso, que é o auto-sacrifício, ou promessas, eu vou subir a escadaria. São formas de sacrifício. Perfeito. Então, eu não acusei eles de serem isso, eu acusei de ter defesa disso dentro dos escritos dele. Uma das pessoas falou assim, num comentário: ah, mas Orígenes, quando falou tal coisa, então essa pessoa reconhece que ele falou tal coisa. No final, ele disse que se alguma coisa que ele disser for contrária à Igreja Católica, então ele estava errado. Perfeito. Ou seja, Orígenes teria defendido o Espiritismo, mas disse: ó, se eu estiver errado, a Igreja Católica for contrária, eu estou errado. Mas o que ele acredita então? Naquilo ali. Ponto. Então, não é o Espiritismo, isso é a ideia do Espiritismo. Essa foi uma das acusações. Outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte: ele diz assim, o pastor pulou o texto que diz que Pedro recebeu as chaves do céu e da terra. Ele simplesmente saltou, simplesmente ignorou: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Eu não só não pulei, li, e ele deixou lá eu lendo, né? Ele não tirou o vídeo, eu apareço lendo no vídeo dele. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O argumento que eu trago é, no mesmo texto, ao mesmo momento, na mesma conversa de Pedro e Jesus, você não precisa virar uma página para ler isso, você vai ver que Jesus se dirige a Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu, do inferno não prevalecerão contra ela, te darei as chaves do céu, né? Beleza. E depois ele diz: para trás de mim, Satanás, no mesmo texto, ao mesmo instante. Logo, se fosse literal a pessoa, a figura de Pedro, Jesus teria algum problema de dissonância cognitiva, porque ao mesmo tempo ele diz que ele é Satanás, ao mesmo tempo ele diz que ele é a porta da igreja, a chave da igreja, a pedra da igreja.
Então, o que é o argumento? Ele está falando sobre aquilo, o que tem de diferente, além da pessoa dele? A afirmação. Nos dois momentos, Pedro faz uma afirmação. Na primeira, de que Jesus é o Cristo, e Jesus diz para ele, parabéns, não foi você, né? Não foi você que disse isso, mas Deus revelou a ti. E a segunda afirmação, quando ele é chamado de Satanás, é porque ele tinha feito uma afirmação de que Jesus não passaria pela morte, pelo Calvário, por tudo isso. Ou seja, as duas afirmações estão em xeque ali. A afirmação de Pedro, a primeira, veio do Senhor. Portanto, essa afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é sobre esta pedra que será edificada a igreja. Ah, mas Jesus mudou o nome de Pedro para Pedro e tal. Gente, a Bíblia mudou o nome de um monte de gente. Deus mudou o nome de Abrão para Abrão, de Sarai para Sara. Oséias mudou para Josué. Não sei se você sabia disso. Josué, o discípulo de Moisés, Moisés mudou o nome dele para Josué. Jacó virou Israel. Saulo virou Paulo. Isso é muito comum em todos os momentos que os nomes foram mudados. Tem a ver justamente com esse encontro real com algo espiritual. Por exemplo, depois da aliança, Abraão e Sarai viraram Sara. Depois de lutar, se encontrar-se com Cristo, a figura personificada de Cristo antes no Antigo Testamento, Jacó virou Israel. Quando chamado por Moisés para ser seu discípulo, Oséias virou Josué. Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, era Saulo, encontrou-se com Jesus Cristo e virou Paulo. Pedro, quando estava ali conversando com Cristo, teve a revelação do Espírito Santo. Antes de descer o Espírito Santo, seu nome virou Pedro. Está tudo certo, é comum isso na Bíblia. Pois bem, ele vai pular todos os argumentos, todos os versículos bíblicos que eu uso para justificar ou acelerar que Pedro não era pedra, mas que Jesus era pedra. A Bíblia diz especificamente que Jesus era pedra e que Pedro era a coluna sobre a pedra, junto com os outros apóstolos. Não tinha. Ele, por exemplo, acelera ou pula todos os textos em que o próprio Pedro vai dizer que não era ele superior aos demais, ou que Paulo vai dizer que não era inferior aos demais. Ele vai ignorar por completo, pulou, não mencionou o principal argumento, que é quando Jesus fala para os discípulos, não para os apóstolos, para os 70 discípulos, que entre os 70 discípulos, não poderia ninguém ser chamado de pai, ou seja, Papa ou Pedro, ou Padre. Não poderia ninguém ser chamado. Ele pulou isso. Por que ele pulou isso? Porque entre os discípulos tem pessoas comuns e tem os apóstolos. Então Jesus está dizendo, as pessoas comuns não podem nem chamar os apóstolos, nenhum deles de Papa. Isso inclui Pedro. Logo, é indiscutível que a Bíblia é contra o papado, de forma clara, convicta e direta. Por isso foram ignorados. E está tudo certo. Ele fala para o seu público. Então ele tem que dizer, é um ignorante, é um iletrado, é um semi-analfabeto. E tudo bem. Muitos homens de Deus eram assim também, como Moisés, né? O próprio Pedro, Agur, pessoas que Pedro chega a dizer, em alguns temas mais difíceis, ouve o que Paulo diz, porque Paulo falava melhor que ele. Muito bem. Então isso não tem problema. Outra coisa que é dita por ele, ele vai refutar os textos dos pais da igreja usando a Bíblia. Vejam só. Ele fala que vai refutar o que eu falei naquela aula. E como ele vai refutar? Com a Bíblia. É isso. Se duas verdades opostas, não pode estar as duas certas. Duas afirmações opostas não pode ser as duas verdades. Uma é verdade e outra é mentira. Há uma contradição explícita, bíblica, com essa instituição do papado, da primazia de Pedro. Por exemplo, ele fala assim, que ele pula o texto, a parte que eu vou ler. Ele diz, Pedro foi o primeiro a falar na Assembleia de Jerusalém. Pedro tomou a palavra e disse, eu fui eleito, fui lá, preguei aos gentios, Deus me mostrou, acabou, né? Quem lembra disso foi aquela visão que Deus deu a ele sobre os alimentos, e tudo muito bem. Depois Paulo falou, Barnabé falou, todo mundo falou. Quando se calou, Tiago tomou a palavra. Tá? Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, como Pedro falou, portanto, julgo que não se deve perturbar aqueles. Nessa ordem de fatores, quem está presidindo essa assembleia aqui? Tiago. Tá? Se é que há uma hierarquia, nessa assembleia, a primeira assembleia aqui que temos aqui, discussão de temas doutrinários, quem presidiu? Tiago. Julgo tal e tal coisa. Quem está presidindo? Quem está julgando. Quem está dizendo que julgou, quem tomou a decisão.
Logo, se há que há uma primazia no Concílio de Jerusalém, o texto explicitamente declara que essa primazia está sobre Tiago, não sobre Pedro. Mas eu não acredito que seja uma primazia, apenas uma questão organizacional. Ele teve a palavra, teve a primazia, vamos dizer assim, naquele momento. Que alguém fosse. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: viu o nosso vídeo e respondeu. Eu não cheguei a ver o vídeo da aula dele. Na verdade, o que eu vi são as postagens que ele fez lá no Instagram, no YouTube, que o YouTube me mostra as postagens. Aí eu vejo. Comecei a responder lá uma outra pessoa. Cara, não tem por que eu ficar fazendo isso aqui, eu vou fazer uma pregação sobre isso. Fiz a pregação, levei para a igreja, para a edificação da nossa própria igreja. Aí alguém falou no comentário lá, eu vou acreditar numa igreja que surgiu 1500 anos depois. Na verdade, a nossa igreja tem 1 ano, né? Era uma congregação e virou igreja. Pega eles, Nossa Senhora! O que eu imaginava que fosse ter de resposta, assim, que eu acreditei? Eu achei que a parte em que eu falo, que ele foi bom no vídeo dele que ele diz, né? Alguém pergunta lá, ele está corrompendo, está deturpando, ele fala, não, ele não está sendo fiel. De fato, eu fui fiel à citação que é. Ele não distorceu. Ele não distorceu nada. Ele expôs e negou. Ele fala que ele está negando. E sim, foi isso que eu fiz. Eu estou negando porque eu não acredito. E disse que ainda que essa afirmação de fato existisse, eu não acreditaria porque ela é contraditória à Bíblia. Isso pega eles, Nossa Senhora! Mas eu imaginei que ele fosse entrar nessa seara, né? Nessa área de pegar estudos. Se você quiser aprofundar nisso, você pode se inscrever em academia.edu, marcar lá o que você gosta, dizer os textos que você se interessa, os assuntos que você se interessa, vai ver várias publicações, artigos que estão sendo publicados nas revistas até hoje, e você tem acesso lá, e você vai ver que isso é uma discussão que existe até hoje. Mas, numa das pregações que eu tenho aqui no vídeo, no YouTube, em uma das minhas pregações tem lá dizendo que eu falo sobre o título da pregação é Por que somos batistas? E num dado momento eu conto as histórias dos novacianos, donatianos, digo os textos, por que eles não participaram do concílio de Nicéia, por que eles rejeitaram esse concílio sendo convocado por Constantino, e digo aonde estão esses textos, quem escreveu, como é que foi achado, toda a história dos textos. Você pode ir lá pesquisar, porque os batistas não têm ligação histórica com a Igreja Católica, não são protestantes. Porém, ele não fez isso, ele não entrou nessas questões, nesse debate. Então eu só deixou, é um mentiroso que está inventando que isso não existe e tal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que existe muita discussão. Esses textos, os fragmentos existem, a gente sabe, tem consciência deles. As coisas vão sendo encontradas. Acha um pedaço ali de um fragmento e vão sendo somados. Para a Igreja Católica isso não tem problema. Por exemplo, o cânon da Bíblia Católica tem alguns livros que são chamados de deuterocanônicos, ou seja, canonizados posteriormente, canonizados posteriormente. Por quê? Porque eles foram canonizados na Contra-Reforma, posteriormente. E é perfeitamente aceito pela Igreja Católica como sendo parte do cânon, ou seja, a Igreja teria autoridade para decidir o que é e o que não é. Eu não posso aceitar isso, porque esses textos, a Bíblia diz que foi dada aos judeus, e vem deles. Jesus Cristo os mencionou. Então eu tenho evidência suficiente para acreditar naqueles textos. Tem os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados completamente perfeitos ali sobre o Antigo Testamento. Pega eles, Nossa Senhora! E esses textos adicionados por eles são no Antigo Testamento. Não foi retirado por Lutero, não foi nada disso. Eles sempre foram, os textos canônicos, os livros da minha Bíblia sempre foram canônicos, inclusive para a Igreja Católica, até chegar o momento da deuterocanonicidade. Muito bem, então não tem para a tradição católica encontrar um pedaço, vamos supor, fragmento de 2 Clemente, encontrar hoje. Eles vão adicionar, o Clemente também falou isso. Encontrar amanhã, o Clemente também falou isso. Beleza, é assim que é feito. No meu caso, há uma certa desconfiança. Por exemplo, o texto alexandrino, o Códex Alexandrino, ele tem características de escrita toda tipo bizantino, ele é bizantino. E no fólio 1 desse texto, há umas observações escritas em árabe. Um árabe não condizente com a época do texto bizantino. Não existem outros textos paralelos com aquilo ali.
Então há uma discrepância, aquilo ali foi acrescentado no texto depois de quando foi escrito, pela característica da escrita em bizantino e pela característica do comentário em árabe. Não tem problema nenhum, aquilo ali foi acrescentado. Depois, só que esse tipo de comentário gera as dúvidas, e os escolares, né, os estudiosos católicos vão lá e tal, e depois disseram, não, os paleógrafos disseram que está perfeitamente condizente. Muito bem, está tudo certo. Mas eu vou demonstrar aqui que a história é a história, e não tem como questionar. Quando eu trago os textos bíblicos, quando eu falo por que eu acredito na Bíblia CF, todo ano eu prego sobre isso, eu menciono de onde vieram, como foram, para que as pessoas possam entender e investigar por conta própria, para ver se eu estou falando verdade ou não. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos um dos livros. Esse livro aqui eu herdei do meu pai, que era pastor, e que ele ganhou de um pastor que veio dos Estados Unidos. O livro é todo em inglês, da década de 60, quando ele recebeu esse livro aqui na década de 70 e pouco. Enfim, o que tem aqui? Toda a história de diversos textos. Por exemplo, eu vou ler um aqui para você. Ó. O Codex Alexandrinus, né, tipo A, que inclusive tem uma das cartas de Clemente lá, datado do século V, né? Perfeito. Onde ele se encontra? Eu tenho tabelas aqui. Onde ele se encontra? No Museu Britânico. Qual é a característica do texto? Um texto alexandrino com pedaços do Evangelho em bizantino. Quando ele foi encontrado e achado? Foi descoberto, né, em um presente ao rei da Inglaterra em 1627. Ou seja, o patriarca de Constantinopla teria doado isso em 1627, por isso que eu disse que em 1633 foi descoberto aquele fragmento, que foi quando ele foi lido. Então existia o texto anterior, mas aquele fragmento só foi descoberto em 1627. Aí você vai dizer, não, mas lá em Constantinopla já tinha, né? Poderia ter já há 1000 anos, só que só se tomou conhecimento lá e aqui, nesse momento aqui, quando ele deu de presente. Ah, tem outros textos assim? Tem, por exemplo, o Sinótico Completo do Vaticano, que datado do século IV, ele tem... O que ele consta nele? Fragmentos de Gênesis, fragmentos do livro de Hebreus e algumas orientações. Aonde ele se encontra hoje? Na Biblioteca do Vaticano. Qual a característica do texto? Alexandrino. Quando ele foi descoberto? Foi descoberto em 1475, dentro da própria Biblioteca do Vaticano. Ele não era catalogado, estava lá, esquecido. Quando que ele foi aberto? No século XIX. Então você tem de cada pedaço da Bíblia, por exemplo, trechos de Gênesis 39, Deuteronômios 1, chamado, o número dele, né, é OR 4445, onde ele está? No Museu Britânico. Você encontra tudo, ó, quando o Aleppo Codex completa, um códex completo. Aqui, nesse livro aqui, eu tenho, por exemplo, ó, os sinóticos do Vaticano, a história, quem escreveu, para quem mandou, de onde veio e tudo mais. Está aqui. Tem a foto da Pedra de Roseta, onde ela foi encontrada, o que está escrito, o conjunto completo dos manuscritos de Qumran, onde eles estão, o que foi achado em cada caverna, o que tinha em cada fragmento, qual era a separação entre eles. Ou seja, tudo isso é história. A ideia de que esses textos foram encontrados depois, isso é inquestionável. Foram. E ponto final. Eu achei que essa seria a discussão. Não foi. Tudo bem. Todas essas citações... Poderia existir uma citação dizendo assim, olha, Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma, entregaram a sucessão a Lino e disseram que eles têm autoridade sobre todas as outras igrejas. Poderia estar escrito isso, que eu rejeitaria. A escrita do sujeito poderia ser verdade, mas a palavra que ele profere é antibíblica. Então eu rejeitaria.